Fala, impressionadores, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre seleção de recursos ou Feature Selection. Imagina que você começou o seu projeto e você recebe uma base com 200, 300 colunas. Quanto mais recursos, quanto mais colunas a gente tiver, maior vai ser nosso tempo de processamento, mais chance a gente tem de ter overfitting, ou seja, do nosso modelo não ser generalizável, não funcionar para novos dados. Além disso, a gente pode adicionar ruídos nos modelos e também gastar muito mais tempo, porque vai ser mais informações para a gente monitorar em produção. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês algumas técnicas que a gente tem para poder resolver esse problema e para poder selecionar as features, os recursos mais importantes para o nosso modelo e eliminar tudo aquilo que for desnecessário. Mas antes da gente seguir, vou pedir para vocês deixarem uma curtida nesse vídeo, baixar o material que tá aqui na descrição e também comentar aqui outros assuntos que vocês querem que a gente traga em ciência de dados. Então, bora lá! Como eu falei para vocês, muitas vezes a gente recebe bases enormes com muitos dados que não vão ser necessários. Primeiro, a gente pode começar fazendo um entendimento do negócio e escolhendo aqueles dados que mais fazem sentido para o modelo. Mas depois que a gente já tem ali uma limpeza dos dados, já tirou informações que o negócio não acha que faz sentido, a gente tem algumas outras técnicas que a gente pode fazer para poder tornar o nosso modelo ainda melhor, selecionando aquelas features que realmente são importantes para o modelo. E tudo isso também está dentro do próprio Scikit-Learn. Ele explica para vocês como podem remover features com baixa variância, como pode fazer a seleção univariada e tudo isso a gente vai falar aqui nesse vídeo. E basicamente a gente tem três formas de fazer a seleção de features. Ou a gente seleciona aquelas mais relacionadas ao target, ou seja, a variável que a gente quer prever através de métodos estatísticos, ou a gente pode utilizar modelos que já possuem métodos de penalização, métodos de seleção de features. Então, quando a gente faz a regressão linear, a gente tem lá o COEF. Quando a gente usa a árvore de decisão, a gente tem ali as primeiras features que aparecem. Esses modelos já nos dão uma ideia da importância de cada uma das features. Ou até mesmo a gente pode pegar toda a nossa base de dados, e aí você testa com a base de dados completa, aí retira uma feature e testa de novo, retira outra feature e testa novamente, e vai fazendo isso até encontrar sua base de dados ideal com a quantidade de features necessárias para você fazer um bom modelo. Então vamos começar falando da remoção de features com baixa variância, que é o Variance Threshold também do Scikit-Learn. Ah, Lucas, o que é variância? A variância basicamente vai medir o quanto os nossos dados estão dispersos em relação à média. Ou seja, se os nossos dados estão muito distribuídos ou se estão pouco distribuídos. E quando os dados estão tão perto da média que eles são exatamente iguais à média, ou seja, todos os valores são iguais, a variância vai ser zero. Então você pode começar, por exemplo, eliminando as colunas que têm toda a informação igual. Então vamos supor que você está analisando uma base de clientes e tem uma coluna lá, esse cliente é humano, todo mundo é humano. Então essa informação não vai fazer diferença para o seu modelo, porque não vai te ajudar na previsão. E ele pode apenas tornar o seu modelo mais lento e ser mais trabalhoso de fazer. Então você pode simplesmente eliminar. E o que o Variance Threshold vai fazer é exatamente remover todos os recursos em que a variância não chegue até um certo limite. Então, eu quero todos os recursos que a variância seja pelo menos 15%. Eu quero todos os recursos que a variância seja pelo menos maior que 0.15 ou 0.30. E essa é uma informação que você pode passar. É um parâmetro que você pode escolher. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse dataset. Quando a gente visualiza as informações estatísticas, então se eu faço x.describe, eu vou ter exatamente isso daqui. O meu desvio padrão é 0 para essa coluna, é 0.48 para essa, 0.52 para essa e 0.31. Lucas, qual a relação do desvio padrão com a variância? Tá aqui em cima. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, por padrão, o Variance Threshold vai eliminar a coluna que tem variância 0. Então, essa coluna aqui 3, que não está trazendo nenhuma informação para a gente, seria diretamente eliminada. E como que a gente faz isso? Exatamente pegando aqui da documentação, eu vou importar o Variance Threshold, vou colocar aqui embaixo, vou criar o meu seletor, exatamente dessa forma aqui. Eu posso fazer o fit com os dados, então vou falar que esse seletor vai ser exatamente o seletor.fit com os meus dados x, e eu posso fazer essa transformação, seletor.transform também os dados x. Observa que agora ele só manteve as colunas de índice 0, 1 e 2, porque essa última coluna aqui
não está trazendo valor nenhum para os nossos dados. Ela tem todos os valores igual a zero. Ah, Lucas, mas olha, essa primeira coluna aqui só tem um único valor diferente de zero. Eu não acho que isso vai ajudar muito no meu modelo também. Posso colocar um limite um pouco maior? E sim, no Variance Threshold você tem um parâmetro que é exatamente o threshold, que é o limite entre, se a variância for menor que esse valor, ela vai ser eliminada, aquela coluna vai ser eliminada. Se for maior, a coluna feature vai ser mantida. Então vamos colocar esse limite aqui só para vocês entenderem como vai acontecer. A gente pode agora criar um novo seletor. Então a gente vai pegar o Variance Threshold e vai colocar aqui um threshold igual a 0.15 e a gente vai fazer a mesma etapa de fit com os dados. Então, estou fazendo aqui o meu fit com os dados e de transformação. Então, olha o que aconteceu. A gente só manteve essa coluna aqui de índice 1 e essa coluna aqui de índice 2. Ah, Lucas, e se eu quisesse calcular a variância para cada uma dessas informações? Como que eu poderia fazer? Lembra que eu falei que o desvio padrão é o quadrado da variância? A gente pode pegar o desvio padrão de cada um desses valores e simplesmente elevar isso aqui ao quadrado. E olha, a gente eliminou quem tinha variância 0, quem tinha variância 0.1 porque é menor que 0.15, e essas outras duas colunas a gente continuou nos nossos dados. Agora eu sei que você pode estar pensando, nossa, mas isso é muito simples. Na maioria dos casos isso não vai me ajudar muito. E aí a gente vai começar a ter algumas técnicas um pouco mais avançadas para fazer a seleção de features. Como, por exemplo, o Select K-Bash, que também está aqui na documentação. Deixei tudo disponível aqui para vocês consultarem, para vocês olharem, entenderem como funciona. E basicamente o que ele vai fazer é pegar cada um dos recursos, cada uma das features e analisar a relação dessa feature com a variável target de forma univariada. Então ele olha qual a relação da feature A com a variável target, da feature B com a variável target, da feature C com a variável target. Nesse caso aqui, se juntando a feature A e a feature B eu tenho uma relação forte, isso não é olhado, ele é analisado de forma isolada. Se quiser olhar o conjunto de features, a gente vai ter um exemplo daqui a pouco. Mas é muito importante que vocês entendam essa diferença, porque agora a gente está olhando de forma isolada cada uma das features dos nossos dados. E a gente vai fazer isso e vai selecionar os K recursos com maior pontuação através de testes estatísticos. Ah, Lucas, eu posso selecionar um percentual? Posso selecionar uma taxa? E sim, tudo está aqui na documentação também, mas vou mostrar para vocês o Select K-Bash, onde a gente seleciona um número de features baseados em algum teste estatístico que tem mais correlação com a variável target. E nesse caso, como eu estou falando de teste estatístico, é muito importante que a gente selecione qual vai ser a função estatística que a gente vai usar, porque essa função que vai retornar minha pontuação, eu vou pegar essa pontuação, colocar os meus dados em ordem e pegar aqueles com maior pontuação. E a gente pode utilizar métodos baseados no teste F, que vão ver o grau de dependência linear entre as variáveis. Então eu vou ver, se uma cresce, a outra cresce, se uma decresce, a outra decresce. Não, se uma cresce ou decresce, não tem nenhuma relação com a variável target. Então a gente vai selecionar aquelas que têm um maior crescimento com a variável target ou um maior decrescimento com a variável target. A gente também pode utilizar métodos de informação mútua, que a gente analisa qualquer tipo de dependência estatística, só que a gente precisa de mais dados. Métodos quadráticos, tem vários métodos que a gente pode utilizar, mas eu não vou entrar muito nesses métodos para esse vídeo não ficar muito longo. Tudo tem aqui na documentação, então se você vier aqui, você consegue entrar em cada uma dessas funções estatísticas. Então, informação mútua, você consegue entrar também no F-Regression, no F-Classify, tudo está disponível aqui para vocês. Como eu falei, não vou entrar para esse vídeo não ficar muito longo. A única coisa que eu quero deixar muito claro é esse aviso que tem no próprio Select K-Bash, que é: cuidado para não utilizar uma função de regressão para um problema de classificação, ou o contrário, utilizar uma função de classificação para um problema de regressão, porque ela vai te dar um resultado. Esse que é o problema. Ela te dá um resultado, mas um resultado que não tem nenhuma validade estatística. Ele mesmo fala isso e a gente tem que tomar esse cuidado todas as vezes, porque esse é um problema comum que acaba acontecendo, porque às vezes a gente seleciona simplesmente o padrão. Por padrão, ele está utilizando a F-Classifier. Se a gente não passa o Score Function como parâmetro em um problema de regressão, a gente vai estar utilizando uma função de classificação. Então, muito cuidado, anota isso, deixe isso sempre lembrado toda vez que vocês forem utilizar o Select K-Bash. E agora, vamos utilizar o passo a passo aqui para vocês entenderem o que a gente está fazendo e como funciona esse método de seleção de variáveis. Olha, eu vou copiar exatamente essa parte aqui de baixo
Eu vou copiar exatamente isso aqui de baixo, selecionando o dataset iris em vez do dataset digits, só para a gente poder utilizar um dataset um pouco mais fácil de visualizar. Então aqui eu vou trocar o load digits por load iris. Eu vou importar o x e y, então vou dar um Ctrl C aqui. Tô só dando um Ctrl C aqui na documentação, um Ctrl V aqui no meu código e tô trocando tudo que é digits por iris. Se a gente visualizar o x, então posso fazer aqui x.head. A única coisa que eu vou fazer aqui também é pedir para ele retornar como um data frame. Então vou colocar sFrame igual a true. Aqui eu só estou selecionando meus dados. E eu quero visualizar agora os meus dados x. Então ó, eu tenho sepal length, sepal width, petal length, petal width. Essa base de dados a gente já utilizou várias vezes. E agora eu quero até mostrar para vocês, porque muitas vezes a gente só considera essas duas colunas aqui, ao invés de considerar essas outras duas colunas. Então vamos importar o select kbest. Ó, então, vou selecionar o select kbest, vou colocar aqui embaixo e de novo vou criar o meu seletor da mesma forma. Então posso colocar aqui, ó, xnew é igual a select kbest e eu não preciso passar esse método porque eu estou em um problema de classificação e eu quero utilizar exatamente o fclassifier que já vem da própria documentação, que já vem do próprio select kbest como um parâmetro default. Então, ó, vou tirar esse aqui quadrado e eu vou falar que eu quero um k igual a 2. E aqui eu vou colocar, vou chamar de seletor também, só para ficar tudo no mesmo padrão nesse material que eu vou disponibilizar para vocês e tá aqui embaixo. Agora, para fazer o meu fit com os dados, eu posso fazer seletor.fit, só que anteriormente a gente só estava analisando cada uma das colunas. A gente não estava analisando nem a relação dela com a variável target. Agora a gente está olhando a relação com a variável target. Então eu tenho que passar tanto o meu x quanto o meu y aqui dentro. Opa, aqui eu só escrevi errado, beleza, a gente fez o select kbest e agora a gente pode visualizar o score fazendo scores. Nesse caso aqui, ó, esse é o score para a nossa primeira feature, esse é o score, a pontuação para a segunda feature, esse para a terceira e esse é para a quarta. Então, quanto maior essa pontuação, mais esse recurso, mais essa feature, mais essa coluna é relacionada à minha variável target. Agora eu quero tirar um tempinho bem rápido para mostrar para vocês o que significa cada uma dessas pontuações. Agora eu quero tirar um tempinho para mostrar para vocês de forma muito rápida o que significa cada uma dessas pontuações. Aqui no material eu só tinha chamado de xiris, deixa só eu ajustar aqui rapidinho. E ó, o que significa quando eu falo que essa pontuação aqui é baixa? Que essa variável está sendo ruim para me ajudar a separar os meus dados em cada uma das classes. Ou seja, se eu utilizar essa coluna aqui e eu pegar um valor 3, eu não sei se esse dado é classe 0, classe 1, classe 2. Se eu pegar um valor 3,5, se eu pegar um valor quase 4, eu não consigo ter uma clareza na hora de separar esses dados. Já se eu pego essa coluna aqui, que tem o maior dos valores aqui, que é 1180, observa que qualquer valor dessa coluna menor que 2, eu sei que a classe é 0. Se tiver um pouco mais para cá, eu sei que a classe é 1. Se tiver mais para cá, eu sei que a classe é 2. Então, essa coluna aqui me ajuda a classificar os dados, tem uma capacidade de separar esses dados muito maior que essa coluna aqui. E é exatamente isso que a pontuação está me dizendo. Qual a capacidade somente dessa coluna aqui de conseguir separar os meus dados e de conseguir classificar corretamente essas informações. E agora, se a gente quiser visualizar os valores gerados, é só utilizar essa função aqui, getFeatureNamesOut. Então, ó, eu vou falar seletor.getFeatureNamesOut e ele selecionou petal length e petal width, porque são as duas colunas que mais são capazes de me ajudar a separar os dados. Agora, se eu quisesse trocar aqui para k igual a 1, ele vai selecionar somente a petal length, porque é a coluna com maior pontuação. Então é exatamente isso que o select kbest faz. Agora a gente pode fazer de uma outra forma. Em vez de olhar simplesmente testes estatísticos, a relação de cada uma das colunas com a variável target, a gente pode selecionar através de um modelo, que é o que a gente chama de Select from Model. A documentação também está aqui. E uma coisa muito importante do Select from Model é que a gente precisa utilizar algoritmos que já possuem o cálculo da importância das features. Ou seja, o COEF ou Feature Importance, porque sozinho esses algoritmos já são capazes de nos dizer quais são as features mais importantes. Ah, Lucas, não quero fazer dessa forma. Tranquilo, tem aqui o RFE que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Vamos focar aqui. E uma coisa importante da gente entender é que quanto melhor for o modelo que a gente utilizar, melhor vai ser a nossa seleção. Só que a gente vai perder em tempo de processamento.
Agora a gente está falando de um modelo, a gente está falando de um algoritmo, e isso gera um tempo de processamento que pode acabar prejudicando o nosso processo ali de seleção de features, porque o tempo pode ser muito grande. Então vocês precisam sempre ponderar essas questões, e claro, vocês podem utilizar o select kbest, depois pegar o select from model, pode utilizar uma combinação desses métodos também, de acordo com o problema que vocês acharem mais interessante. Aqui eu quero mostrar para vocês que a gente vai utilizar a árvore de decisão, mas primeiro vamos entender o que a árvore de decisão nos dá. Tem aqui embaixo na descrição também um vídeo onde eu falo sobre a árvore de decisão, então não vou entrar muito a fundo, mas eu quero mostrar para vocês principalmente que quando a gente utiliza a árvore de decisão, que eu vou copiar daqui simplesmente e colar aqui embaixo, e eu vou criar o meu classificador, fazer o feed com os dados da mesma forma que a gente já fez nesse vídeo que está aqui embaixo, ó, então vou criar o meu classificador aqui, vou fazer o fit com os dados, então meu classificador vai ser classificador.fit x e y, e agora eu posso verificar a importância das features utilizando do própria árvore de decisão do scikit-learn o feature importance. Feature, só escrever certo, importances, e agora a gente tem que essa primeira feature tem uma importância de 0, essa aqui 0.01, essa aqui 0.06, essa aqui 0.92. Então, essa última feature é a mais importante para os nossos dados na hora que ele utiliza a árvore de decisão. E é quando a gente cria ali a árvore de decisão e coloca um valor em cima, depois vai abrindo, é a primeira feature que aparece. E uma coisa legal é que quando a gente tem o feature importance, a soma dele é sempre 1. Então, ó, se a gente soma isso daqui, a soma vai ser 1. Então, basicamente, ele vai falar percentualmente qual a importância de cada uma das variáveis no seu modelo. Agora, se a gente quiser utilizar o Select from Model, a gente vai utilizar esse conceito aqui da árvore de decisão para selecionar nossas features. Então, eu vou copiar isso aqui da própria documentação, vou dar um Ctrl C aqui em cima, um Ctrl V aqui embaixo, só para vocês saberem de onde eu estou tirando isso, de onde eu estou pegando. A gente vai ter que determinar um estimador, que é quem a gente vai utilizar dentro do Select from Model. E o Select from Model sempre precisa de ter um estimador. Até se vocês vierem aqui na documentação, ó, é a primeira informação que você vai precisar passar. Então, se eu colocar aqui que o meu estimador vai ser essa árvore de decisão aqui que a gente determinou aqui em cima, ele vai utilizar a árvore de decisão para selecionar do modelo. Agora a gente vai criar o seletor da mesma forma que a gente estava criando lá em cima. E a gente pode copiar exatamente essa linha aqui da documentação. Então, Select from Model, e aí o estimador a gente já criou, a gente já determinou, que é esse estimador aqui de cima. Então, vou passar aqui como parâmetro estimator e fazer o fit com os dados da mesma forma. Seletor é igual a seletor.fit, o meu x e o meu y. E se a gente quiser visualizar quais features a gente selecionou, a gente vai fazer da mesma forma, perguntando get feature names out. Então, ó, aqui eu vou colocar seletor.getFeaturesNamesOut e ele selecionou apenas o petal width. Mas, Lucas, por que ele selecionou apenas uma única feature? Por que ele não selecionou duas? Por que ele não selecionou três? Porque, por padrão, quando a gente utiliza o Select from Model, ele vai selecionar todas as features que esse valor aqui, essa feature importância, seja maior que a média desses 4 valores aqui. E para fazer isso, a gente tem todas essas informações na documentação. Então, eu tenho aqui o estimator, que foi o estimador que a gente criou. Então, eu posso colocar seletor.estimator. Ele vai ter várias informações. E dentro dessas informações aqui do estimador, a gente tem também a feature importance, que é a mesma informação que a gente viu lá em cima. E observa que os valores são exatamente o mesmo daqui e daqui, porque a gente está utilizando o mesmo algoritmo com o mesmo random state. Por isso que eu quis trazer primeiro a árvore de decisão e agora utilizar ela dentro do Select from Model. Agora, se a gente tirar a média desses valores aqui, olha o que a gente vai ter, 0.25. E quem é o meu threshold? Quem é o meu limite que a gente colocou? Da mesma forma que a gente passou um parâmetro de threshold lá no primeiro exemplo, a gente também tem um parâmetro de threshold aqui no seletor. Então, ó, threshold, vou colocar um underline, também é 0,25, porque ele é exatamente a média desses valores. Ah, Lucas, de onde você está tirando isso? Tudo isso está aqui dentro da documentação, então fiquem à vontade para dar uma olhada. E se você quiser, por exemplo, ah, Lucas, eu quero pegar 2 recursos, mas quero pegar ali qualquer valor de threshold. Tudo isso você pode fazer através do número de features e do coeficiente de corte, que é o threshold que eu acabei de falar para vocês. Então, se vocês vierem aqui e no Select from Model passar um threshold, por exemplo, de 0
e o max features, então vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui embaixo, igual a 2, olha o que ele vai retornar para você. E aí, se a gente executar aqui embaixo, a feature importance vai ser a mesma, a média vai ser a mesma, mas a diferença agora é que o threshold vai ser exatamente o valor que a gente determinou aqui em cima, que é esse 0 aqui. E aí, só um aviso importante é que essa questão aqui de feature importance, somando 1, toda essa questão que eu mostrei para vocês de percentual, funciona para árvore de decisão, mas não funciona para todos os algoritmos que a gente tem. Executando aqui embaixo, a feature importance vai ser a mesma, a média vai ser a mesma, o que vai diferenciar vai ser o threshold, que vai ser o parâmetro que a gente passou aqui, esse valor aqui igual a 0. Uma informação importante, só uma observação bem importante, é que esse conceito de sempre somar 1, o percentual, funciona para a árvore de decisão. Não vai funcionar para todos os algoritmos especificamente. Tem uma questãozinha ou outra ali, mas tudo vocês conseguem ver na documentação. Só para também não ficar generalizando para todos os algoritmos que existem. Só para a gente fechar e não demorar muito mais esse vídeo, quero falar de Recursive Feature Elimination. Ou seja, a gente vai pegar toda a nossa base, vai fazer o fit com essa base e vai eliminar o recurso de menor importância. Depois ela faz um fit com a nova base, elimina o recurso e vai repetindo esse processo até a gente chegar na base com a quantidade de recursos que a gente quer. Então, eu tenho uma base de 50 recursos, eu quero 3. Ela pega 50, pega 49, pega 48 e vai reduzindo a base de forma recursiva, como o próprio nome diz. A documentação também está aqui para vocês. E uma coisa importante é que aqui a gente também precisa utilizar um estimador externo que já atribui peso aos recursos. Se a gente não quiser utilizar esse estimador externo, se a gente não quiser pegar um estimador que já faz isso, a gente pode utilizar o Sequential Feature Selector, que basicamente ele pode pegar qualquer modelo que você quiser. Pode pegar, por exemplo, o KNN, que não tem o coef, não tem Feature Importance, e utilizar o KNN para fazer a previsão. Pode pegar qualquer modelo que vocês quiserem, só que toma muito cuidado, que com modelos mais complexos, quando você seleciona qualquer modelo, você pode aumentar muito o tempo de processamento e algumas vezes, até com o tempo de processamento sendo tão grande, você inviabilizar essa etapa do seu processo. A documentação dele também está aqui, mas não vou entrar muito a fundo porque eu queria trazer um exemplo de cada um para vocês terem esse panorama geral, mas caso vocês queiram, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer de algum desses métodos específicos, entrando mais a fundo, entendendo todas as questões, vendo todos os parâmetros e vendo todos os resultados que a gente pode ter. Então, para a gente poder terminar essa aula e não ficar muito grande, vamos importar o RFE, então vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui embaixo. A gente pode utilizar o mesmo estimador que a gente já utilizou anteriormente, e aqui o que a gente vai fazer é criar esse seletor. Então, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui embaixo. O estimador que a gente tem é exatamente o Decision Tree Classifier, então vou dar um Ctrl C aqui em cima, Ctrl V aqui embaixo também. A gente quer selecionar duas features e o step é exatamente quanto vai ser as eliminações. Então ele elimina de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Só passar esse parâmetro. Como a gente só tem 4 valores e a gente quer chegar em 2, a gente pode ir eliminando 1 a 1. Agora eu vou fazer o fit com os meus dados. Então, selector é igual a selector.fit, x e y. E agora eu posso verificar o meu ranking. Ou seja, quais foram as colunas que eu selecionei e qual é a importância de cada uma dessas colunas. E basicamente, quando a gente faz o ranking, o que a gente vai ter é as colunas que a gente selecionou, ou seja, a gente pegou a terceira e a quarta coluna, as colunas de índice 2 e 3, depois essa coluna aqui seria a segunda mais importante, essa coluna aqui seria a terceira mais importante. Então, basicamente, as features selecionadas, ou seja, as melhores, recebem classificação 1. Então, com isso, a gente passou por alguns métodos de seleção de features que podem ajudar muito vocês nos seus projetos de ciência de dados. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado. Vou deixar outros vídeos aqui passando na tela e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!